algo que trazia dor, algo que trazia sofrimento para a sua vida. E a resposta que ele ouve de Deus é muito clara, é muito objetiva, é uma resposta nítida, que está lá, 2 Coríntios capítulo 12, o verso 9, é a resposta que Deus dá a Paulo. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Que palavra que o Senhor nos trouxe de reflexão nessa noite. Deus nos convida nessa noite, como eu disse na introdução, é colocar todas as nossas forças, aquilo que nós temos em Deus. E os versos que nós acabamos de ler, nos leva a refletir que quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós clamamos, quantas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e nós não recebemos. E a resposta que Ele nos dá não é aquela que nós queríamos ou gostaríamos de ouvir. A verdade, queridos, a verdade é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece todas as nossas estruturas. Ele conhece a nossa estrutura emocional, Ele conhece a nossa estrutura física, Ele conhece a nossa estrutura familiar. É por isso que muitas vezes, quando oramos e pedimos algo a Deus, Ele não responde de acordo com as nossas necessidades. Paulo não pediu fama, Paulo não pediu riqueza, Paulo não pediu nenhum sucesso. O que Paulo pediu era algo legítimo, era algo bom. Mas Deus disse não. Deus disse para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Queridos, essa revelação de Deus para Paulo é que na fraqueza, a força do Senhor, ela é perfeita. Como é que nós vamos entender isso? Só mesmo de forma espiritual. É só da parte de Deus que vem isso para a nossa vida. Como entender que quando nós estamos fracos, frágeis, quando nós sentimos incapazes de fazer algo, de realizar algo, aí sim nós somos fortes. Porque nós entregamos tudo, a nossa incerteza, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade a Deus. É em Deus que a nossa fragilidade se torna fortaleza. É em Deus que as nossas inseguranças se tornam seguranças. É em Deus que esse turbilhão de coisas que envolve o nosso coração e a nossa alma e nos abate e às vezes nos coloca prostrados, é em Deus que tudo isso se torna força sobre nossas vidas. E isso é que Paulo viveu, essa promessa não foi feita só para Paulo. Essa promessa é para nós, é para a igreja de Cristo, é para você que nos ouve, que nos assiste nesse momento, nessa hora.
Essa promessa é para nós nessa noite. O Senhor está querendo nos despertar. Quando nos sentimos fracos, incapazes de realizar algo que você já tentou, algo que você já fez, não deu certo. Coloque isso nas mãos de Deus. Olhe para o alto. Peça ao Senhor dos Exércitos que faça por você. Que não seja você a fazer, que não seja você a colocar suas mãos humanas nisso, mas que seja da parte de Deus, que seja divino essa realização, para que a glória, para que a honra seja do Senhor e não nossa. Para que nós não possamos nos orgulhar, nos sentirmos os maiorais, nos sentirmos o bambambam da história, não. Quem é o maior na nossa história é Deus. É Deus, é por isso que tudo aquilo que nós já fizemos, estamos tentando fazer e não tem dado certo. Talvez nós estamos escolhendo o caminho puramente humano, não o caminho divino, o caminho celestial, porque Paulo, ele recebeu a visão e a revelação de Deus para o seu ministério, para a sua vida pessoal. E é assim com a gente também. Quando Deus nos dá a visão, quando Deus traz a revelação para a nossa vida, por que nós invertemos tudo e começamos a fazer tudo por nossa conta e risco? Aí não dá certo, aí foge, aí tudo trava. Mas quando nós recebemos a revelação, o desejo de Deus no nosso coração, quando nós recebemos tudo da parte de Deus, a instrução, a orientação, e deixamos Deus caminhar com isso, então Deus faz, Deus realiza. E Ele faz isso para o nosso próprio bem, porque Ele bem sabe que nós somos dotados de sentimentos que nos afastam da glória dEle. A glória é do Senhor. E é por isso que quem precisa fazer, quem precisa realizar é Ele. Talvez você tenha decidido algumas coisas na sua vida, no seio da sua família, na sua casa. Talvez você tenha decidido algo na criação dos seus filhos, ou decidido algo na sua vida profissional, ou no seu ministério, e não deu certo. Por quê? Porque é você que está fazendo, e não o Senhor. A nossa vida, queridos, é de Deus. E quando nós cantamos e nós verbalizamos que a nossa vida e o nosso coração é de Deus, então as nossas decisões precisam passar por Deus. As nossas ideias, as nossas escolhas, as nossas oportunidades precisam passar pelo trilho de Deus, para que haja realização, para que haja conquista. E essa promessa que Deus fez a Paulo, essa promessa é minha, essa promessa é sua. Que Deus é esse, queridos? Que Deus é esse que cuida da gente quando nós estamos no pior estado. Que Deus é esse que cuida da gente quando nós nos sentimos no fundo do poço emocional, no fundo do poço financeiro, no fundo do poço familiar, no fundo do poço lá do seu relacionamento, no seu casamento. Que Deus é esse que cuida da gente quando nós não vemos saída, quando nós não vemos nenhuma
Nada, nenhum indício de que algo vai acontecer, e do nada, de repente, nós clamamos e entregamos a nossa fragilidade, os nossos momentos, entregamos ao Senhor o nosso eu não sei, o nosso eu não posso, eu não consigo, o nosso eu já tentei, eu já fiz várias vezes, eu não consigo mais, o nosso não tem mais caminho, e quando nós vemos, Deus está fazendo. É assim que Deus age, é na nossa fraqueza, é na nossa fragilidade, é na nossa incapacidade. Que maravilha, que Deus é esse, meu Pai, que Deus é esse, que nos pega no colo quando nós estamos sentindo um nada, um nada. Deus vem com seu amor, com seu carinho, com a sua proteção e vem, filho, vem, eu estou aqui. E nos acolhe, nos abraça, e nos resgata e sustenta a nossa alma, o nosso coração e vai nos alimentando todos os dias, a cada dia. Sabe de uma coisa? Deus te alimentou hoje. Deus te fortaleceu hoje. Sabe, Deus caminhou com você hoje. Deus te sustentou, Deus te livrou. Deus acrescentou algo na sua vida hoje, creia nisso. O seu abatimento não é o mesmo de ontem. A sua fraqueza não é a mesma de ontem. Porque Deus está te enchendo, Deus está te renovando, Deus está trocando a nossa fraqueza com a fortaleza dEle, em troca do amor dEle. Deus nos ama, e é por isso que Ele nos acolhe da forma que nós estamos. Eu não sei da forma que você se encontra hoje, eu sei da forma que eu estou hoje. Eu sei da forma que o meu coração está hoje. Eu não sei qual é a forma que está o seu coração, inteiro, despedaçado, um coração sem esperança, um coração fragilizado pelas demandas da vida, pelos problemas da vida. Eu não sei, mas eu quero te dizer hoje que através dessa palavra, o Senhor vai fortalecer o seu coração. Você que está aqui no prédio, você que está conosco na conexão, tome posse dessa palavra, a palavra poderosa. O Senhor deseja que saiamos dessa noite com o coração fortalecido nele, com as nossas forças nele. É isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja nos colocar de pé, erguer o nosso corpo, erguer a nossa cabeça. O Senhor deseja firmar os nossos passos, os nossos pés e marchar. Porque há muita coisa a fazer. Que Deus é esse que cuida da gente nos abatimentos da vida, quando estamos sem forças, caídos. Esse é o Deus de amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus que nos conhece, sabe aonde? Não na superfície, não. Esse Deus, Ele nos conhece lá no profundo. Você imagina qual é o profundo do seu coração? Eu não consigo imaginar qual é o profundo do meu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus está lá. Deus está lá no profundo do meu coração, esquadrinhando o meu coração, de todas as formas.
E às vezes nos sentimos fracos, incapazes. O Senhor nos permite nos sentir assim, para que nós possamos repousar o nosso coração nele. Porque quando a gente se sente fera, quando a gente se sente top, quando a gente se sente o maior de todos, aí nós estamos distante do Senhor, estamos distante da graça dEle. Aí eu, com os meus sentimentos, eu digo: Senhor, eu não preciso do Senhor, eu não preciso da sua força para orientar a minha casa, para ganhar o meu sustento, para cuidar da minha saúde. Eu não preciso. Eu vou ao médico, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho tudo, eu consegui, eu não preciso. E é por isso que em alguns momentos nós temos esse espinho na carne, esse incômodo, essa dor, essa aflição, essa perturbação de quanto mais eu quero fazer, quanto mais eu quero produzir, nada consigo, nada sai, porque está faltando Deus nesse bocado, está faltando Deus aí para dar forma, está faltando Deus aí para caminhar. É assim, queridos, tudo isso é por amor a nós. E o apóstolo Paulo entendeu isso, porque lemos no texto que ele entendeu e ele começou a se gloriar e a se alegrar nas fraquezas, nos momentos difíceis. Porque ele entendeu que acima de tudo aquilo que ele estava passando, daquele sofrimento, daquela agonia, daquele eu não sei o que fazer, Deus estava acima de tudo isso. Deus estava acima de tudo isso. Sabe, queridos, às vezes as coisas elas parecem complicadas mesmo, muito complicadas. As coisas às vezes parecem que não andam. Quanto mais você faz, mas parece que as coisas não andam. Parece que está tudo travado. E sabe por que acontece isso? É quando nós tiramos os nossos olhos do alto. Quando nós tiramos os nossos olhos do monte e colocamos os nossos olhos no plano da terra. Aí nós vemos tudo parado, tudo travado. Os nossos olhos estão nas nossas limitações. Os nossos olhos estão no nosso corpo físico, na nossa idade, na nossa enfermidade. Os nossos olhos estão no nosso calendário, o calendário humano, nos nossos dias. Os nossos olhos estão nos minutos, no nosso relógio. E os nossos ouvidos onde estão? Os nossos ouvidos estão ouvindo, muitas vezes, aquilo que o inimigo fala. Aquilo que o inimigo fala. Querendo nos enfraquecer. Querendo nos colocar para baixo. Querendo trazer derrota para a nossa vida. Querendo trazer muitas vezes incompreensão dentro de nós mesmos. Às vezes nós, mediante a tudo isso, começamos a nem compreender a nossa essência.
a nossa vida. O diabo traz confusão para a nossa mente, para o nosso coração, colocando em dúvida aquilo que temos feito da parte de Deus. Sabe, queridos, eu entendi esse texto que Deus trouxe por esses dias ao meu coração, que não é sobre as pessoas, que não é sobre o que eu faço com as minhas forças, mas é sobre o que eu faço com as forças de Deus. Quando eu compreendo isso, eu olho para o alto e começo a ver, e começo a enxergar e a sentir o que Deus tem na minha vida, mas não por mim, mas da parte dEle. Deus tem coisas, queridos, Deus tem coisas na sua vida, da parte dEle. E é por isso que nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos mudar o foco e olhar cada vez mais para o alto. Porque diz a palavra que é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso refúgio. É do alto que vem a nossa fortaleza. Olhe para cima. Olhe para cima. E receba. E sinta a graça de Deus que vem do céu, suprindo as nossas fragilidades, suprindo a nossa incapacidade. Se nós olharmos com os olhos espirituais, com os olhos da fé, nós vamos enxergar o mover de Deus, nós vamos enxergar as maravilhas de Deus, nós vamos enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo que está fazendo e o que há de vir no dia de amanhã. As nossas expectativas, elas precisam estar em Deus. E eu recebi essa palavra no meu coração. Essa palavra que serviu de encorajamento. Quando eu estiver me sentindo fragilizada, incapacitada. Quando eu estiver me sentindo nada, eu vou olhar para o alto e vou ouvir do Senhor: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você, meu querido, meu amigo. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, você já pensou para parar, para pensar nessa palavra? Aperfeiçoamento. Um Deus que trabalha o tempo todo. Um Deus que rege o universo. Um Deus que coloca tudo nos seus devidos lugares. E vai tirando a nossa impaciência e vai colocando paciência. E vai tirando a nossa incapacidade, vai nos capacitando. Nos fazendo esperar o tempo dEle, a hora dEle. Nos fazendo esperar o agir dEle. E eu fiquei pensando, às vezes nos sentimos assim, fracos, incapacitados. Sabe por quê?
talvez para entendermos melhor as pessoas. Talvez para entendermos melhor o outro, a vida do outro, aquilo que o outro compartilha comigo. Porque quando eu me sinto assim, eu percebo que o outro também pode estar assim, como eu estou. E eu passo a compreender melhor o outro, porque eu vivi isso, porque eu vivo isso. Então isso é de Deus. Deus às vezes nos deixa viver esse momento de fragilidade, de prostração, para que eu possa estar mais perto do outro, mais junto do outro, chorando com o outro, entendendo as lágrimas do outro. Talvez o apóstolo Paulo precisasse entender isso também, assim como nós precisamos. Quando os nossos sentimentos, estão fortes demais, talvez nós esquecemos do outro, esquecemos da dor do outro, daquilo que o outro passa, daquilo que o outro tem dificuldade para entender. Mas eu entendo, eu sei, eu faço, e o outro não entende, não faz. Mas quando eu me sinto nesse lugar, eu entendo que o outro também pode estar passando por isso. A minha graça é suficiente para você. Essas palavras ditas a Ele por Cristo serve de consolo para todos nós hoje, nos encorajando a enfrentar as dificuldades. Nós que às vezes nos sentimos sobrecarregados pela vida. Paulo entendeu que Deus tirou todas as escamas de seus olhos, dando conhecimento da verdade. Porque Deus estava com ele nos seus momentos. Ele enxergou que de alguma forma ele não estava sozinho, em momento nenhum. Nem quando ele perseguia os cristãos, ele não estava sozinho. Deus já estava com ele, trabalhando na vida dele. E por isso, quando ele enfrenta esse espinho na carne, ele entende que era momento de exaltar e glorificar a Deus. Sabe, queridos, a graça de Deus é ela que me capacita, é ela que te capacita a superar os desafios. Sabe os desafios que você tem aí? Sabe, esses desafios mesmo? A graça de Deus vai te suprir, vai te completar, para você enfrentar esses desafios e ficar firme na hora das tempestades da vida e seguir em frente quando tudo parece que está perdido. Hoje, nós somos convidados por Deus a confiar mais um pouco nele, a seguir adiante com ele. Caminhe mais um pouco com Deus, na sua confiança, na suficiência da sua graça, em todas as circunstâncias, nos dias bons e nos dias maus. Que a nossa fé em Deus prossiga para o alvo. E que possamos abrir o nosso coração
mesmo no dia de hoje. Talvez o dia de hoje para você foi um dia difícil. Foi uma manhã de terror. Foi uma tarde complicada. E quem sabe você está pensando que a noite vai ser da mesma forma. Que você possa entregar o seu coração ao Senhor, mesmo você, que já é de Cristo, que já entregou a sua vida a Ele. Entregue mais uma vez, sem guardar, né, aquele tanto que às vezes a gente guarda, né? A gente entrega pela metade, a gente não entrega inteiro. Entrega tudo para o Senhor nessa noite. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua casa e na sua família. E o meu desejo, e o desejo de Deus nessa noite, é que as suas forças sejam capacitadas por Ele. E você comece a enxergar o Senhor na sua vida, mesmo nos momentos de fragilidade. Creia, o Senhor está lá. O Senhor está aí na sua fraqueza. O Senhor está aí no seu eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que mais fazer. O Senhor está aí nessas expressões. Entregue tudo isso a Ele. Deixa Deus transformar isso da sua forma. Ele sabe como faz. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. Que você seja alimentado por Deus nessa noite, através dessa palavra que o Senhor nos trouxe. Uma breve reflexão, mas que pôde inundar o meu coração durante toda a semana. Porque nós que transmitimos a mensagem de Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração, para que essa palavra, ela venha com verdade. E foi assim que Deus trabalhou na minha vida, me fazendo forte no dia de hoje, trazendo a fortaleza dele para a minha vida, porque aquilo que eu penso que eu sou forte, eu não sou. Aquilo que eu penso que é segurança para a minha vida, não é segurança. Nada que vem da parte do homem para a nossa vida é segurança, é seguro. Só é seguro, só é proteção aquilo que vem da parte de Deus. Receba isso. E eu profetizo nessa hora, na sua vida, a força de Deus. Vamos orar? Você que está aí no prédio aqui conosco, se coloque de pé. Se coloque de pé. Experimente esse momento. Participe desse momento, você que está na conexão, onde você estiver nesse momento. Depois de tudo que acabamos de ouvir, coloque seu coração em Deus. Esqueça os pensamentos, esqueça as vozes, o que foi dito hoje. Coloque a sua vida em Deus. E deixa Deus trabalhar. Abra o seu coração, coloque as suas fragilidades para o Senhor. Ó Deus amado, Deus querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra bendita nessa noite. Senhor, eu te agradeço, Pai.
não temos palavras para falar do Senhor, porque o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande. O Senhor é tão, tão grande, esse grande que eu não sei nem explicar a sua grandeza, Senhor. Mas o Senhor, nesse dia, o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor pegou os nossos sentimentos, Senhor. O Senhor pegou as nossas incapacidades, as nossas fragilidades. O Senhor colocou, Pai, no seu coração. O Senhor trabalhou e o Senhor nos devolveu fortaleza. Obrigada, Deus, pela presença do Teu Espírito em nossas vidas. Porque mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, não estamos. O Senhor está conosco. O Senhor está na nossa frente, abrindo caminhos. O Senhor está na nossa frente, derrubando muralhas. O Senhor está na frente, jogando por terra todas as ciladas do inimigo, todas as tramóias do inimigo. O Senhor está na frente, jogando todos os projetos malditos de Satanás, quebrando todo orgulho, toda prepotência, quebrando, Senhor, a nossa vaidade, quebrando, Senhor, o nosso conhecimento e trazendo a Tua verdade, Pai. Senhor, estamos aqui diante do Senhor, envolvidos com a Tua palavra, Pai. E sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E temos plena certeza que a Tua palavra, Pai, está alcançando a muitos. Não só agora, mas futuramente. Que o Senhor possa estar, Senhor, com todos que estão conosco na conexão, Senhor. Abençoando, livrando, fortalecendo, encorajando, destruindo todos os pensamentos maus, destruindo todos os sentimentos ruins. Ó Deus, que Teus filhos sintam a Tua presença nesse momento, Senhor. Que os Teus filhos sintam o toque do Teu Espírito nessa noite. Que os Teus filhos sintam, Senhor, o calor do Teu Espírito, o movimento do Teu Espírito, curando, libertando, Pai, resgatando os perdidos, tirando aqueles, Senhor, que estão se sentindo fracos no vício, se sentindo fracos, Senhor, distantes do Senhor, na bebida, no cigarro, nas drogas. Que o Senhor possa estar resgatando, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Porque o Senhor tem nos usado, mesmo nos sentindo, Pai, como o apóstolo Paulo se sentiu naqueles dias, com espinhos na carne, fragilizados, incapacitados, mas entendemos da sua parte que o Senhor está conosco e o Senhor está nos fortalecendo. Obrigada, Pai, pelo Teu remédio que veio do céu para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Cantemos